Olá, meus queridos, vamos dar prosseguimento às nossas aulas de função. Hoje a gente vai falar sobre função composta. Então vamos para a aula de hoje. Quando a gente está falando de função composta, a gente está falando em juntar duas funções e criar uma nova função. Chico, posso somar essas duas funções, subtrair, multiplicar? Não, só pode fazer o que a gente chama de composição de função, que é substituir uma função no argumento da outra. Ou seja, trocar o x de uma função por uma outra função. Tá aí a definição de função composta. É a gente ter duas funções g e f, com os domínios e contradomínios definidos, nossa função g de a para b e f de b para c. O que a gente quer é achar uma função que faz o caminho direto, de a para c. Essa função que a gente vai chamar de função composta. Primeiro eu vou calcular g, encontrar esse valor, substituir no argumento, ou seja, no x da nossa função f. Como, Chico? Vamos olhar para o diagrama que fica mais simples. Primeiro a gente precisa definir as nossas funções. Está aqui a nossa função g. Nossa função g de domínio A contra domínio B. Relação, lembra que essa barrinha é tal que, com a condição que a nossa g de x faz essa continha, 2 vezes x mais 1. Então você vai pegar os elementos do conjunto A como sendo os valores de x e vai associar com os resultados no conjunto B. Então você vai pegar o 1, o 2 e o 3 e substituir aqui, fazer essa continha. Quando eu trocar o 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Quando eu trocar o 2 ali, 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 5. Quando eu trocar o 3 na nossa relação G, 2 vezes 3 mais 1, que vai dar 7. Então essa é a associação, a nossa função entre A e B. Muito bem, vamos olhar mais uma função. A nossa função f. Nossa função f de b para c. A nossa função f aqui destacada em vermelho é a função que faz 3 vezes x mais 1. Ela vai pegar os valores do conjunto A? Não, presta atenção no domínio dela, mudou. É conjunto B. Ela vai pegar os valores do conjunto B, substituir na função e determinar os valores que vão ser no conjunto C. Então, ao invés de pegar o 3, o 5 e o 7, substituir aqui. Quando eu substituir o 3 aqui, vai ficar 3 vezes 3 menos 1, que vai dar 8. Quando eu pegar o 5 e substituir aqui, 3 vezes 5 menos 1, que vai dar 14. Quando eu substituir o 7 aqui, 3 vezes 7, 21, menos 1, que vai dar 20. Então, esse é o caminho da função B para a função C. Muito bem, o que a gente quer é uma nova função, que faça o quê? O caminho direto, de A para C. A gente não quer ter o trabalho de calcular duas funções, e sim uma função que faça esse caminho direto. Como a gente está fazendo esse caminho? Primeiro calculando g. Pegando esse resultado de g, que é a nossa g de x, e trocando na nossa função f, isso é o que a gente vai escrever. A nossa função h faz o caminho de A para C. Quem é a minha função h? Não sei. Só que eu sei que a minha função h é primeiro calcular a minha g e esse resultado substituir na nossa função f. Ou seja, pegar o nosso 2x mais 1 e trocar na nossa função f. A nossa função f está aqui em vermelho, ó, 3x menos 1. Em vez de f de x, 3x menos 1, f de g, 3g menos 1. Agora, como eu sei quem é a minha função g de x lá em cima, substituindo ela e fazendo a distributiva, a gente vai ter 6x mais 3 menos 1, ou seja, a nossa função h de x vai ser 6x mais 2. Olha o resultado que a gente vai ter. O que a h faz? Vai de A para C. Então, vou pegar os elementos do conjunto A, 1, 2 e 3, substituir aqui. Substitui 1. 6 vezes 1 mais 2, vai dar 8. 6 vezes 2 mais 2, 14. 6 vezes 3 mais 2, 20. E essa é a nossa função h, que também posso chamar e devo chamar de agora em diante. Ao invés de chamar de f de g de x e escrever assim, posso, em algumas maneiras, escrever assim. G composta com f de x. É uma maneira de escrever. Exemplo. Duas funções f e g de reais em reais. Tais que f de x é igual a x menos 2 e g de x é x². Determine f de g de x. Vamos fazer lá esse exemplo. Bom, a nossa f de x está aqui. Então, o que eu quero fazer é compor com essa função g. Chico, do jeito que eu quiser? Não, ele precisa estipular. Você está vendo que tem todas as maneiras possíveis de ele pedir aqui para a gente, brincando com isso. Vamos olhar primeiro para f de g.
f de g é pegar essa função em vermelho, substituir na nossa função em azul. Então, vou pegar a nossa função g de x e substituir na nossa função f. Quem que era a nossa função f? Ó, x menos 2. Então, ao invés de x menos 2, eu vou escrever g de x menos 2. E aí, substituir quem é a minha g de x, que é x ao quadrado. Então, a nossa função f de g de x, x quadrado menos 2. Quem vai ser a nossa função g de f de x? Nossa função g de f de x é pegar a função f, substituir na função g. Pegar isso aqui em azul e trocar no lugar do nosso x. Como a nossa função era x ao quadrado, no lugar de x, f de x. E no lugar de f de x, escrever quem é a função, x menos 2. Então, x menos 2 ao quadrado, como vocês já viram lá nos casos de fatoração, quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro segundo, mais quadrado do segundo. Está aí o resultado da nossa função g composta com f. Posso pedir f de f? Sim, f de f. É a própria f, né, no lugar dela mesmo. Como assim, Chico? Olha aqui comigo. No lugar da nossa f, que é x menos 2, eu vou trocar o meu x por f de x. E no lugar de f de x, vou escrever quem é f de x, que é x menos 2. E vou encontrar aqui a minha função f de f, x menos 4. A mesma coisa para a função g de g, que é substituir a função g no argumento da função g. No lugar de g de x, que a função era x ao quadrado, g de x ao quadrado. No lugar de g de x, a gente escreve o nosso x quadrado, a ao quadrado. Lembra lá das propriedades de potenciação, potência de potência com parênteses, multiplica os expoentes, x à quarta. Encontramos a nossa função g de x. Mais um exemplo. Dado duas funções f e g de reais em reais, tais que g de x é 2x mais 2 e a composta de g em f é 2x mais 4. Agora, ao invés de ele pedir a composta, ele deu a composta e quer que eu ache a função f que eu não sei. Ele me deu a função original g, já deu o resultado de uma das compostas e quer que eu volte e ache a função que está faltando aqui. Bom, g composta com f, que é aqui a nossa função g, é pegar a nossa função g, que é 2x mais 2, e no lugar do nosso x, escrever f de x. Então, aqui na função g, no lugar desse x, eu vou escrever 2f de x, mais 2. Por isso que no exemplo anterior eu não fui trocando direto, e fui sempre fazendo esse processo de escrever que é a nossa função f de x, para nessa questão a gente já está habituado a fazer isso. Bom, encontrei que a minha composta de g com f é isso aqui, 2f de x mais 2. Mas ele já havia me dito no enunciado que a minha composta tem que ser isso. Então, ele me deu essa informação e eu encontrei essa. A gente vai falar que essas duas coisas são iguais. Então, para elas serem iguais, passo o nosso 2 para o outro lado, menos 2, 4 menos 2. E esse 2 que está multiplicando vai dividindo todo mundo, e a nossa f de x, x mais 1, determinamos a nossa função composta. Sempre que ele pedir lá a função de dentro, é isso que a gente vai fazer. Criar outra composta além da que nos é dada, e igualar essas duas, e encontrar a função que falta aqui dentro. Mais um exemplo que esse exemplo é clássico e sempre cai, que é fazer a composta usando o gráfico. Porque você não precisa saber quem é as funções nem ficar fazendo conta, você precisa ter o conceito da função composta na cabeça. Olha o que ele quer. Na figura temos os gráficos de f e g, funções de reais em reais, e ele quer saber quem é g composta com f de 4, mais f composta com g de 1. Bom, vamos fazer isso aqui primeiro. Quando a gente está falando em f de g de 1, é fazer o quê? Trocar g de 1 na minha função f, trocar g de 1 na função laranja. Eu vou usar o gráfico verde para encontrar isso e depois trocar isso na minha função f. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é g de 1. Quando eu venho aqui e olho para o meu x igual a 1, está aqui, meu x igual a 1, entre 0 e 2. Quando eu olho para isso, deixa eu ver, encontro a função aqui e o resultado de y, não sei. Não sei mesmo. Quanto dá isso? Não sei, mas dá um número negativo, que está para baixo de 0. Quer dizer que isso que está aqui, eu não sei exatamente quanto dá.
mas dá um número negativo. Então eu vou escrever isso, que isso é a mesma coisa que f de um número negativo. Então eu quero que o meu x seja um número negativo. Deixa eu ver, do lado de cá positivo, opa, aqui, lado negativo. E olha que coincidência, não à toa, qualquer valor de x que eu escolher aqui do lado negativo, o resultado é o mesmo. O resultado é sempre 2. Sempre que eu pego um valor negativo, o resultado da função f na laranja, quando eu troco esse menos e encontro a minha função laranjada, o resultado é sempre 2. Então eu sei que f de um número negativo vai dar 2. Muito bem, precisamos também g de f de 4. Vamos olhar para a nossa g de f de 4. G de f de 4 é pegar o 4, substituir na função laranja, o resultado encontrado, substituir na função verde. O nosso f de 4, deixa eu ver a minha função f. Opa, está aqui. O nosso f de 4 já está na função f. Ele é uma das raízes dessa função. Quando x for 4, o resultado da função é 0. Então, f de 4 vale 0. E aí a minha dúvida, então, na verdade, muda. E eu quero saber quanto é que vale g de 0. G de 0, quanto é que vale o 0 na função verde. Opa, deixa eu ver aqui, x0. x0 na função verde, desço para encontrar esse resultado. Sai do 0, desce e encontra que o resultado da função g de 0 vale menos 4. A pergunta era quanto é que dá a soma desses dois. Quanto é que dá menos 4 mais 2? Isso dá menos 2. Com isso, cobrimos todos os exemplos de função composta que a gente tinha. Acesse depois o vídeo para a resolução de questões. E na próxima aula, vamos falar de função inversa. E aí sim a gente chega no ápice do estudo de funções. Então até a próxima aula. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscreve no canal e clica no sininho para receber a próxima atualização. Um abraço para todos.